Olá, eu sou Milho, Wonka, Milho e Mini-Milho, Wonka. Hoje temos aqui, olha, hoje histórias cabulosas, que diga-se de passagem, é o que vocês mais pedem pra fazer, pra ler as histórias assustadoras dos inscritos, que eles viveram, que eles sabem que alguém viveu, ou que eles inventaram. Não, eu espero pelo menos que todas sejam reais. Já falei aqui que se não for real, vai acontecer, tá? Então não inventa história, senão o bicho, a criatura, a sombra que você inventar pra contar uma história aqui, vai aparecer na sua casa. Vamos ao vídeo. Antes de começar, já sabe, já me siga em todas as redes sociais, é tudo Milho Wonka. Tem também o meu outro canal no YouTube, o Freak TV. Siga também a produção no Instagram. Aliás, lá no Freak TV, eu já falei em outros vídeos e repito nesse, estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e você é que vai me ajudar a chegar a 1 milhão. A última vez que eu olhei, tava com 973 mil, então falta menos de 30 mil inscritos para 1 milhão para ganhar outra placa dessa, que não é mais dessa, é a diferente dessa, mas também é de 1 milhão. Agora, vamos ao vídeo. Ó, nessa história eu tinha uns 5 anos, hoje eu tenho 10, eu tava na casa da minha avó. Eu tava com meu irmão e 2 meninos. Aí a gente tava pensando no que a gente ia fazer. Aí minha avó Aí minha avó jogou um camaleão morto de o tamanho de 1,5 m. Por que sua avó tinha um camaleão morto de 1,5 m em casa? Enfim, aí um dos meninos tiveram a ideia impressionante de brincar com o corpo do bicho. Tem nada pra fazer, o que vai fazer? Brincar com o camaleão morto de 1,5 m. É, observação. Eu era um medroso, tinha medo de formiga, hoje eu tenho medo de poeira. Ok, nós pegamos... Tem um nome pra quem tem fobia de poeira, não tem? Não tem nome? É tipo quem tem medo de sujeira. Não é medo, é fobia de sujeira, então inclui a poeira. Eu esqueci o nome agora, mas eu tenho certeza que tem um nome pra isso. E isso é um transtorno mental, não é? Fobia não é transtorno mental? Ou não? Não é considerado, é só fobia mesmo, não é transtorno. Enfim, tem nome. Nós pegamos o corpo do bicho, jogamos no espaço de trás da casa da minha avó, e então um dos meninos tava colocando areia na boca do bicho, dizendo que era remédio. Que situação bizarra. Eu tava olhando, tava todo com medo dele, aí o menino teve a brilhante ideia de puxar o rabo do bicho. Aí o rabo saiu. Todo mundo tava olhando o rabo se mexendo. É tipo lagartixa, o rabo do camaleão. Quando arranca o rabo da lagartixa, você corta o rabo, né? Arranca, puxa. Algum outro bicho puxa, ele fica mexendo, que é o quê? Pra chamar a atenção do predador pro rabinho e ele fugir. A lagartixa fugir. O camaleão é a mesma coisa? Eu achava que isso só funcionava com lagartixas. Enfim, né? O rabo saiu, todo mundo tava olhando o rabo se mexendo. Aí, 1 segundo, eu corro mais rápido do que a chinela da mãe e chego na porta da casa da minha avó, batendo que nem um flash e dizendo: Mãe, abre a porta, o bicho tá lá atrás da casa da avó. Minha mãe e minha avó estavam olhando pra mim com cara de que eu tava fumando macholha, com certeza. Aí minha mãe pergunta, junto com a minha avó: o que, meu filho? Aí chega meu irmão e os outros 2 meninos. Mais tarde, naquele dia, eu tava com muito medo. Aí eu tava assistindo futebol, tipo, do nada muda pra história que eu tava assistindo futebol. Eu espero que seja a mesma história, porque era o meu avô que mandava na TV, ok. Aí chega um dos meninos dizendo: ei, sabia que o camaleão tava vivo? Vivo? Eu congelei na hora e de noite fui pro hospital porque fiquei com tanto medo que eu fiquei com febre, mais alto do mundo. Resultado, levei 3 agulhas na bunda. Obrigado por ler minha história. Quer dizer que você ficou com febre, porque você ficou traumatizado, porque você viu o rabo do camaleão mexendo sozinho com ele morto? É? Eu espero que realmente seja um rabo igual funciona o rabo da lagartixa, porque senão, realmente o camaleão tava possuído. Tá vendo? Vai mexer com... fazer vilipêndio de cadáver com o camaleão. Sabe o que é vilipêndio de cadáver? É fazer coisas que não se deve com o cadáver que já está morto. Mas se é um cadáver, já está morto, né? Enfim, próximo. Já falaram que a Xuxa era do demônio. Ah, tá. Isso aqui, ó. Porque o último vídeo de histórias sobrenaturais dos inscritos era que eu falei que da notícia lá, que quando falaram que as cartas de Yu-Gi-Oh! Era do demônio. Aí a menina comentou isso aqui, ó. Já falaram que a Xuxa era do demônio. Realmente, falavam isso. A pessoa não podia ser rica e famosa, que era do capeta, né? Que eu saiba, o capeta não é rico, é só famoso. Exatamente. Yu-Gi-Oh! Era do demônio, como eu falei no vídeo anterior de histórias sobrenaturais dos inscritos. Pokémon GO e Disney também. Essa eu não lembrava dessa situação de falarem que Pokémon GO era do demônio. Eu lembro quando lançou Pokémon GO, não faz tanto tempo assim, mas eu não lembro de falarem que era do demônio. Tinha essa coisa também? Da Disney ainda tem, né? Aquelas histórias bizarras de que tem um quartinho lá na Disney que tem uns negócios bizarros nos armários. Não tem um negócio assim? Que o Walt Disney mantinha lá? Enfim, deve ser fake essas histórias. Mas da Disney eu lembro. Agora do Pokémon GO não tem essas histórias não. Se tudo que falam que é do demônio for mesmo do demônio, o demônio tem um gosto peculiar.
Aliás, se Xuxa fosse do demônio, Yu-Gi-Oh!, Pokémon GO e Disney, pode-se dizer praticamente que o demônio, sei lá, nasceu nos anos 90, né? Porque ele teve a infância nos anos 90, pelo menos, pra tudo isso ser dele, né? Ele que inventou tudo isso. Millie, uma vez, quando a minha bisa era viva, eu estava dormindo na casa dela, quando era de madrugada, ela me chama: Ana Júlia, onde você vai? Ela fez que nem o Pocoyo, né? Vai aonde? Aí eu falei: como assim, Bisa? Eu tô aqui do seu lado. Ah, não. Ah lá, começou os capetas a andar pela casa. Aí ela me fala com a maior calma do mundo: se você tá aí, então quem é a menina que acabou de sair do quarto? Só sei que nem respondi ela de tanto medo que eu fiquei. No dia seguinte fui contar isso pros meus outros parentes e eles me falaram que a minha bisa tinha uma filha. Ah, só piorou a situação. Falaram que a minha bisa tinha uma filha que faleceu quando era criança e que podia ser o espírito dela. Outras pessoas falaram que era por causa da idade dela e por isso ela tava vendo coisas. Mas essa é a minha história, Miriam. Beijo pra você, Minimiri, e para a produção. Olha, eu espero que realmente seja por causa da idade da sua avó, né? Porque nunca é bom a gente saber que tem uma criança espírito andando pela nossa casa, né? Eu não lembro direito quando essa história aconteceu, mas acredito ter sido uns meses depois que a minha avó morreu em 2018. Meu pai morava com essa minha avó e eu estava passando uns dias de férias na casa dele. Daí, por volta das 9 ou 10 da noite, eu estava mexendo no meu celular, sentada no sofá, e vi de relance um vulto preto na porta do quarto da minha avó, meio que saindo de lá, mas voltou pra dentro assim que eu olhei. Engraçado que é sempre você vê um vulto preto, você já pensa que é uma coisa do mal do demônio que vai te matar from hell 666. Ninguém vê um anjo andando pela casa, né? Você que tem uma história de ver um anjo andando pela sua casa, uma coisa iluminada, que você achou que era divina, conta aqui embaixo, por favor, né? Porque não é possível que só aparece coisa do cramunhão. Do mochila de criança! Voltei a minha atenção pro telefone e dessa vez o vulto preto saiu do quarto da minha avó e entrou no quartinho em frente ao dela. Nem cheguei a falar isso pro meu pai que estava na cozinha. E também nós dois e a cuidadora da minha avó já ouvimos ela falando sozinha no quarto dela com alguns parentes que já tinham morrido. Ela já estava ficando gaga nessa época, mas prefiro não saber o que aconteceu. É melhor achar também, mais um caso de vamos acreditar que, né, uma senhora já de idade acaba achando que tá conversando com alguém, mas não está. Eu prefiro essa versão. Próximo. Minha história aconteceu na escola. Sim, além de ser um inferno, lá também tem demônio. Toda escola tem sempre um demônio. Se você não conhece um demônio, que o demônio é você. Exatamente. Bom, eu não estava em um dia muito legal. Não lembro direito o motivo, mas eu tava bem mal. Preferi ficar sozinha nesse dia, inclusive no recreio. Só que não me importava o lugar que eu fosse, alguém ia até mim e perguntava o que aconteceu. Ok, você queria ficar sozinha e ninguém deixava, porque na escola todo mundo enche o saco. Eu realmente não estava a fim de falar com ninguém, então eu tive a brilhante, não tão brilhante, ideia de ir na parte inferior da escola. Lá eles guardam materiais velhos, como carteiras, livros, esse paranoia aí. Eu tinha certeza que lá estaria sozinho e conseguiria pensar sem ninguém me perturbando. Bom, eu estava lá fazia uns 2 minutos quando eu vi um barulho de algo caindo. Fiquei morrendo de medo de ser um rato. Sério, eu tenho pavor de rato. Resolvi sair de lá o mais depressa possível, mas quando eu estava me levantando para sair, escutei alguém me chamando. Na hora fiquei aliviada, porque eu pensei que o barulho tinha sido ocasionado por algum aluno, né, que estava lá. Resolvi ver quem tinha me chamado e cheguei mais perto de uma porta que havia lá, mas como você disse no vídeo, que as coisas acontecem do nada, a merda da porta atrás de mim fecha com tudo, me trancando naquele lugar. Eu travei. Não só você, mas também outras coisas travaram além da porta. Eu também acho. Não sabia o que fazer, então comecei a fazer o que eu sei de melhor. Comecei a chorar e gritar. A porta não abria por nada. Resolvi tentar me acalmar, mas daí eu vi uma sombra de um homem e ele estava na frente de uma janela. É sempre um vulto. E com o reflexo do sol não consegui ver o rosto. Depois disso a porta abriu. Era meu amigo que escutou e quando eu olhei pra janela o homem ou aquilo não estava mais lá. Sim, eu não estava sozinha como eu queria. Acho que naquele dia eu preferi a companhia dos meus amigos chatos do que do capeta. Depois disso eu mudei de escola. E essa que estudo agora não tem 2 andares. Fico mais aliviado porque até hoje tenho arrepios e muito medo do que aconteceu naquele dia. De lição da minha experiência sobrenatural só tenho a dizer: crianças, fiquem em casa, não vão à escola. Brinks, estudem. Mesmo que seja junto do capeta. Te amo. Miriam me nota. Eu juro que isso realmente aconteceu. Normalmente eu não bato bem da cabeça e faço coisas que eu acho que ninguém iria fazer. Peraí, não pega muito bem você falar uma história sobrenatural, falando eu juro que isso aconteceu, em seguida emendar um eu não bato bem da cabeça, né? Aonde fica a credibilidade nessa história, né? Acabou aqui. Você vai contar um negócio e falar, eu não bato bem da cabeça, mas eu vou contar uma história aqui que talvez você não acredite. Ignora essa parte que você não bate bem da cabeça, só conta a história, tá? Eu acho que as pessoas vão
acreditar mais assim, mas vamos lá. Numa tarde mais ou menos às 16h20, por aí, eu tava sozinho em casa ouvindo música quando a porta da minha mãe abre. Eu pensei de boa, deve ser o vento, já que a janela tava aberta, mas do nada eu falei, fecha a porta, como se estivesse brigando com alguém. Ah tá, a porta abriu, você falou, fecha a porta. E aí, quando do nada a porta fecha. Ok, deve ser alguém que fechou, né? E como ainda eu pensava que era o vento, eu fechei a janela e falei, abre a porta. E nem preciso falar o que aconteceu. A porta abriu e não tinha ninguém lá, é isso? Aí que eu fiquei com medo mesmo e parei de falar e fui brincar com meus amigos e lembrei que eu tinha um tio que nem cheguei a conhecer, mas ele morreu dentro do banheiro. Não sei, pelo menos você aqui não viu um vulto, mas você falar, fecha a porta e a porta fechar, você falar, abre a porta e a porta abrir e não tem ninguém lá, é um caso a se pensar que pode ser um espírito. Essa história aconteceu quando eu tinha 7 anos, dos meus 0 aos 10 anos eu costumava ver coisas como sombras e coisas se mexendo. Enfim, aliás, eu não sei o que é pior, se é na sua casa você saber que tem uma criança que vê espíritos, ou você ser a criança que vê espíritos. Ou às vezes você é um espírito, tá lá andando de boa e tem uma criança te vendo enchendo o saco. Também. Enfim, estava eu lá tentando dormir, estava deitado em uma cama de casal, porém naquele dia eu estava com muita dificuldade de dormir. Então eu fiquei nessa de ficar virando pro lado pro outro, até que eu estava quase dormindo. Quando abro os olhos, Milho, quando eu vi o que estava na minha frente, eu travei. Não conseguia me mexer, aquela coisa era bem magra e parecia ser alta, tipo Slenderman. Porém, ele estava usando as mesmas roupas que eu, era um doppelganger. Sabe o que é um doppelganger? É alguém que é uma cópia sua, mas é uma forma bizarra de você. Porém, eu não conseguia levantar a cabeça para ver o rosto da criatura. Tirei forças não sei da onde e estendi a minha mão para tocar. A melhor coisa, né? Você vê uma criatura bizarra na sua frente, que é basicamente você, mais esquisito do que você já é. Qual a primeira coisa que você vai pensar? Vou tocá-lo. Não. Milho, eu senti ela, porém de repente ela começou a se desfazer aos poucos. Nisso, o ser desapareceu na minha frente, na mesma hora eu apaguei, só fui acordar no outro dia. Eu espero que isso aqui tenha sido um sonho acordado, porque às vezes a gente acha que tá acordado, né? Não tem gente que sonha acordado? Já fiz um vídeo sobre isso lá no Freak TV, aliás, de pessoas que sonham acordada. Do nada a pessoa tá assim, ela começa a ver um monte de coisa bizarra e ela tá sonhando, de repente ela acorda de novo e tudo sumiu. Há 2 anos atrás eu havia aparecido aqui no canal, especificamente no Histórias Assombradas 28, faz tempo isso, hein? A minha história lá foi de uma sombra preta que eu vi se formando em um momento de paralisia do sono. E o que aconteceu recentemente? Adivinha? Ela reapareceu. No mesmo momento da paralisia do sono, vejo a mesma formação preta ganhando uma forma humana, me encarando de forma assustadora. Dessa vez foi muito mais tenso e agonizante que na antiga aparição dessa coisa, deve ser. Por algum motivo. Quem diria que depois de 2 anos eu voltaria aqui para relatar a mesma coisa. Aliás, eu espero que você tenha voltado depois de 2 anos para fazer esse comentário, mas que durante esses 2 anos você tenha voltado aqui antes, né? Porque senão não valeu nem a pena ter lido esse comentário também, né? Não é assim. Não precisa ver todos os vídeos se você não quiser, né? Mas 2 anos não vai visitar o canal de 2 em 2 anos, né? Vem pelo menos, sei lá, 1 vez por semana, aí já tá melhor, né? Se vier 2 vezes por semana é melhor ainda. Eu posto 3 vídeos por semana. Então eu espero que você venha 3 vezes. É 3 vídeos, né? Terça, quarta e sexta, né? Os dias que tem vídeo nesse canal. No Freak TV também são 3 vídeos por semana, então eu espero que pelo menos 2 você venha. Agora 2 vezes por ano, não. Aliás, 1 vez a cada 2 anos, pior ainda, tá bom? Venha pelo menos 2 por semana. Essas foram as histórias sobrenaturais dos inscritos desse vídeo, espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo a sua, e você que tem a história de um anjo iluminado, que você achou que era coisa divina, comenta aqui embaixo, que eu espero que alguém tenha uma história assim. Deixa o like e assista outros vídeos do canal. Até o próximo vídeo. E tchau!